Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês, obrigada também ao Tite. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o zagueiro Tite. Ô, Tite, chegou o momento, né? Mais um momento, mais um dia de Libertadores. É um jogo diferente, a sala de imprensa fica mais cheia, o banner muda, tudo fica diferente, o Castelão tem outra roupagem e tal. Eu queria saber se essa diferença toda, esse clima de algo mais especial, chega até vocês de uma forma positiva também. Cara, eu me recordo quando eu era ainda menino, ainda nas divisões de base do Internacional de Porto Alegre. O Inter vivendo aquela ascensão toda em 2005 ou 2006, se não me falha a memória. E eu ficava na arquibancada, muitas vezes ficava ali na expectativa da chegada da torcida, da expectativa da chegada de jogadores, porque eu sentia ali que algo diferente tinha no ar. E aquela época o Beira-Rio vivia aquela competição de uma forma intensa. E assim como foi no jogo que passou, na quinta-feira, cara, foi tantas emoções ali dentro daquele estádio ali, cara, foi coisas assim que é difícil descrever em palavras o tamanho do sentimento, o tamanho do orgulho de fazer parte de tudo isso. Vocês também, eu acho que tem esse algo a mais, é uma competição diferente para nós sul-americanos, é uma forma de engrandecer ainda mais o nosso esporte, e você vê uma competição tão competitiva, com jogos de uma forma tão acirradas assim. E eu acho que fica bacana para vocês transmitirem também tudo isso. Então, para vocês também é uma grande alegria, e para o nosso torcedor, de uma forma especial, assim, foi mágico, foi único. Assim. A gente vê a repercussão após o jogo de quinta-feira, foi uma coisa muito bacana. Ver a marca Fortaleza cada vez mais se firmando entre os grandes do futebol, não só nacional, mas com o futebol sul-americano. A gente fica muito feliz de fazer parte dessa história. Tite, boa tarde, Pedro Pinheiro da Band. Vocês aí têm pela frente o Cerro Porteño, clube paraguaio tradicional na Copa Libertadores, que está invicto nessa temporada. São 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates. De segunda para cá, desde a virada de chave, depois da derrota do Clássico, como é que vocês vêm se preparando? Questão mental e também visando esse adversário forte. Como você bem disse, sabemos que o Cerro é uma equipe muito tradicional na competição, é uma equipe que já participou muitas vezes da Libertadores, é uma equipe muito aguerrida, uma equipe que a gente sabe e já vem estudando já a forma que eles jogam. Tudo faz parte de um planejamento. O Vojvoda vem trabalhando intensamente cada dia, cada jogo, a cada treino, procurando o nosso melhor, para que quando chegar a esses momentos de decisões, a gente está fisicamente, mentalmente e psicologicamente muito preparado para fazer um grande jogo. Eu não tenho dúvida que tudo que a gente traçou lá no começo da temporada, e a gente está vendo as coisas se desenhar de uma forma tão bacana, mas muito pelo trabalho que a gente fez lá no começo. Hoje a gente está podendo já ter uma forma de jogar, ter um sistema muito bem definido, e a gente está muito preparado, cara, para fazer um grande jogo. Sabemos da qualidade do adversário, mas nós sabemos que diante do nosso torcedor, com a Arena Leão lotada, com aquela festa, com aquela energia, Fortaleza é muito forte. Tite, boa tarde. Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN e CBN Cariri. Eu olhando aqui o seu currículo, você não é muito de mudar de clube, não. Você só vestiu 8 camisas, que é a camisa do Fortaleza. Só um ano você passou no Náutico, as outras equipes, 3, 2 anos, e você já está no 3º ano na equipe do Fortaleza. Já ultrapassou a 100 jogos. Quando você acertou com o Fortaleza, está acontecendo tudo o que você previa? Ou está lhe surpreendendo mais as coisas aqui no Fortaleza? Eu digo o time, o elenco, que o Fortaleza, o presidente sempre fala família. Lhe surpreende positivamente o Fortaleza na sua vida? Muito boa pergunta. Fugiu um pouco daquilo que a gente está acostumado. Parabéns, viu, pela sua pergunta. Fico muito feliz. Se eu pudesse olhar para trás e pudesse ver o quanto foi gratificante ter aceitado o desafio que foi me proposto pelo Paz, que foi me proposto pelo Alex, quando eles me ligaram, eu tenho certeza que no coração deles também algo diferente estava para acontecer. Eu já vi o crescimento do Fortaleza ao longo dos anos aí. E para quem gosta de futebol, para quem analisa futebol, você vê a crescente que o Fortaleza vem, não de agora do Tite, mas do Fortaleza lá de 17, 16, e também fazia alusão daqueles caras que passaram antes disso. Porque o Fortaleza é uma família, como você mesmo citou, porque todos fizeram parte da construção da marca Fortaleza. Hoje,
Fortaleza está num momento assim muito bacana, mas tem muito para crescer. E eu quero fazer parte disso. Quando eu aceitei o desafio do Marcelo, eu falei para o Marcelo, Marcelo, eu estou indo aí para fazer algo e para ajudar também. Eu tenho muito mais para aprender do dia a dia, que eu estou aprendendo todos os dias, eu aprendo algo diferente aqui dentro do Fortaleza. E talvez isso seja o meu maior desafio, é estar sempre tentando me reinventar para tentar ajudar não só os meninos, mas também aprender com eles. E hoje a gente vê muito bacana assim, o clima que é o Fortaleza. O Fortaleza tem um clima leve, é um clima de família. Quando você entra e adentra o portão para dentro, você sente algo diferente aqui dentro. É um clube de futebol? É um clube de futebol. Que vive de resultados? Sim, vive de resultados. Porque a gente está num esporte competitivo. Mas tem algo diferente aqui. Mesmo após a derrota, que foi dolorida pra caramba. Foi muito dolorida. Mas você chegar aqui no outro dia, ver o sorriso da Toinha, porque ela sabe que o trabalho está sendo muito bem realizado. Falo da Toinha, mas estou usando como exemplo, porque todos os funcionários, quando você chega aqui, eles entendem que tudo faz parte de um processo, que nada é por acaso, nada acontece por acaso. É o sorriso do porteiro quando eu chego, é o sorriso do porteiro quando a gente sai. Porque aqui é diferente. Aqui a gente está num clube que pensa não só no lado do profissional e no lado do atleta, mas pensa muito na família e no lado pessoal e profissional de todos que estão aqui dentro. Tite, boa tarde. É o Mar Lima, da TVC. Primeiro, boa sorte no jogo de amanhã, um jogo que a gente sabe que é extremamente difícil. E eu queria que você falasse como é que tem sido a preparação, a conversa de vocês, porque tem alguns ingredientes diferentes, né? O Pedro até já ressaltou que o time é mais tradicional do que o Maldonado, né? Apesar de não ter sido campeão da Libertadores, é o segundo maior campeão do país, já chegou em semifinal, assusta, porque assusta todo mundo, já assustou outros grandes do futebol brasileiro. E esse jogo é diferente do outro, porque o primeiro jogo é aqui. Então, assim, quando vocês fizeram com o Maldonado, o empate era bom, porque é fora de casa, é muito bacana. Agora, pelo menos é o que fica a impressão para a gente, é que tem que sair o resultado daqui para ir para lá com uma certa tranquilidade. Vocês conversaram sobre isso? Como é que vocês trabalham para fazer esse jogo da melhor forma possível, para não depender apenas de um resultado fora de casa, longe da torcida? Bom, são 180 minutos. A gente sabe exatamente o que devemos fazer. A gente vem trabalhando não só para esse jogo, mas dentro da comissão do Vojvoda tem um trabalho psicológico muito forte, que é com o professor Christian, que a todo momento a gente tenta estar se desafiando. E esse é mais um desafio que a gente tem pela frente. A gente sabia e nós queríamos isso. Viver noite de Libertadores, viver grandes jogos, viver grandes emoções. E agora, no dia de amanhã, a gente tem mais uma oportunidade dessa. E é uma oportunidade única. E eu já aproveito a tua pergunta para convocar o nosso torcedor. Que vá ao estádio, que faça novamente aquele estádio pulsar. Porque com eles lá dentro, cara, a coisa acontece. Deus abençoa, Nossa Senhora passa na frente, as coisas de uma forma acontecem e a gente sabe que o jogo vai ser difícil sim. Vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito disputado, mas com toda certeza, se a gente fizer o que a gente vem fazendo ao longo dos anos aqui dentro do Fortaleza, a gente é muito forte. Nós somos muito fortes. Então, eu tenho certeza que a equipe mentalmente está muito preparada para fazer essa noite única, assim. E contamos muito com o apoio do nosso torcedor. Muito. Tite, boa tarde. Lucas Catribe, Globo Esporte. Desejando sucesso a você no Obrigado, jogo, mais esse confronto da Libertadores. Eu até fiz uma entrada ao vivo hoje no Globo Esporte e falei que o Cerro Porteño tinha muitos jogadores que conheciam o futebol brasileiro, né? Jogadores que jogaram a elite do futebol brasileiro nas últimas temporadas. Só que o Fortaleza também conhece os jogadores do Cerro Porteño, né? O quanto, não digo que facilita, mas o quanto é importante você conhecer também as principais peças do adversário nesse momento, e são vários os exemplos, né? Tem o Marcelo Moreno, o Diego Churin, tem também o Pires da Mota, que jogou no Flamengo, o Jean, o próprio goleiro. O quanto facilita também no entendimento vocês conhecerem bem esse adversário, que, como já foi falado aqui, é um grande adversário do cenário sul-americano. Boa. Hoje, se a gente for analisar a montagem do nosso elenco, eu sempre gosto de falar do nosso clube, foi muito bem definida. Jogadores já experientes, com uma certa bagagem em competições internacionais, jogadores que já viveram esses momentos de decisões, e isso facilita muito no dia a dia. Porque são jogadores que conhecem a competição, sabem que essa é uma competição diferente, sabem a maneira de se portar, sabem a maneira de jogar, o juiz também tem a sua maneira de apitar, e a gente já está
digamos, como se fala na gíria do futebol, cascudo para essa competição. É claro que hoje, através da internet, a gente consegue ter muito acesso a imagens do adversário, o próprio CIFEC a todo momento nos manda vídeo, nos manda análise, e isso facilita muito, sim, o nosso trabalho. Mas a gente sabe, quando chega ali naqueles 90 minutos, é uma competição, é mais um jogo, é o jogo da nossa vida, é o jogo mais importante que a gente tem, é sempre o próximo. E qual é o próximo? É o Cerro. Então, a gente vai se dedicar 100% para estudar o adversário, para que chegue no momento a gente não seja surpreendido. Boa tarde, Tite. Prazer falar contigo novamente. Ingrid Express Tricolor. Ano passado, o Alex Santiago falava que o Fortaleza não chegaria na Libertadores a passeio, não iria a passeio, né, para esse confronto, tantos confrontos difíceis, né, enfrentamos grandes times, Colo-Colo, River Plate, e a torcida cria uma expectativa, né? Então, a minha pergunta para ti, até um pouco de duas em uma, mais sobre essa questão de como você enxerga os objetivos do Fortaleza, até onde nós podemos sonhar chegar, e deixar o espaço, mais uma vez, para tu falar sobre a torcida que realmente foi diferente aquele jogo contra o Maldonado no Castelão, e, com certeza, o estádio, da forma que estava, é muito difícil vencer o Fortaleza. É o que eu falo sempre, o Fortaleza cada vez mais está fortalecendo a sua marca, né? E a gente sabe que tem muito espaço ainda para crescer. É um clube gigantesco, é uma torcida apaixonada, que faz toda a diferença no futebol. E você ter essa força da torcida, você vê o estádio pulsando da maneira que pulsou. Eu me recordo que antes daquela partida a gente assistiu um vídeo até que o pessoal postou aí nas redes sociais de um rapaz, acho que estava no Canadá, se não me falha a memória. E ele falava com tanta emoção, porque a história estava sendo escrita. E a história novamente está para ser escrita, e aqui está o papel em branco. Está para cada jogador, está para cada torcedor. Então, que a gente vá para o estádio e que nós, jogadores, e que a torcida venha com nós. Porque a história está sendo escrita. Daqui a 10, 20, 30 anos, a gente vai lembrar desse grupo que passou, que fez história, que escreveu juntamente do lado do torcedor tudo isso que a gente está vivendo hoje. Então, é único, é único. Você que tem a possibilidade, eu falo para você que tem a possibilidade, vá ao estádio. Faça a linda festa, porque é diferente. Com a força, com o apoio de vocês, esse clube vai ser vencedor. Esse clube vai ser ainda mais vencedor, não por causa do Tite, não por causa do Tinga, não por causa do Vojvoda, não. O clube vai ser vencedor, porque o seu torcedor faz toda a diferença no estádio. Então, eu convoco mais uma vez que o nosso torcedor compareça à arena. Faça a linda festa, nos incentive durante os 90 minutos. Porque isso sim vai fazer a diferença. Boa tarde, Tite. Anderson Azevedo, do Futebolês. Como é que o Vojvoda conversou com vocês sobre a questão que foi muito batida, em especial no último Clássico Rei, com relação à questão da concentração no início das partidas? Porque nas 3 derrotas do Fortaleza na temporada foram gols no início das partidas e o time não teve o poder de reagir para tentar reverter o resultado. Como é que foi essa conversa? O que é que vocês já falaram sobre isso? E o quão importante vai ser o poder mental nesse jogo de amanhã? Lembrando, mais uma vez, que é uma decisão em 180 minutos. O resultado não se resolve amanhã. A gente sempre conversa muito. Assim, o Vojvoda sempre é um cara que tenta nos ensinar. Ele realmente é um professor e não é à toa que tem os resultados que tem dentro e fora de campo. É uma pessoa que está a todo momento procurando conversar, procurando orientar, através de vídeo, através de imagens, através de uma conversa, e isso nos ajuda muito no crescimento não só individual, mas coletivo. A gente sabe que a nossa equipe tem muito potencial para crescer ainda. A gente está falando aí de 3 meses de trabalho. É um espaço curto, mas que já teve jogos, já teve decisões. E a gente sabe que a gente teremos mais uma decisão pela frente. E esse grupo já mostrou e já deu provas, não só nessa temporada, mas em outras temporadas, que está muito preparado mentalmente para fazer grandes coisas. Para fazer grandes, eu torno a falar. Esse grupo é muito forte, e foi construído e foi planejado para viver grandes noites como essa da Libertadores de amanhã. Então, a gente está preparado para fazer isso. Finalizamos a entrevista coletiva. Tite, muito obrigada. Agradecer a todos aí. Obrigado aí. Desculpa aí a demora. Salve de palmas. Parabéns a todas as mulheres aí, que nós, homens, possamos retribuir de uma forma carinhosa, de uma forma única, assim, porque elas são únicas na nossa vida. Eu dou os parabéns à minha esposa e a todas as mulheres aqui do nosso clube, do nosso Brasil e do nosso torcedor tricolor.